Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Bom, estávamos aqui fazendo um estudo de curva de titulação ácido-base. Estávamos trabalhando cálculos envolvidos, correto? Paramos aqui, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a composição do sistema após o ponto de equivalência. Então, só relembrando rapidamente o que a gente já fez. Olha lá, ó, rapidinho. A gente tem aqui um ácido que a gente jogou um indicador e fomos titulando ele, o sistema, com NaOH 0,1 molar, certo? Fizemos o cálculo do pH do ácido antes de jogar qualquer volume de fenolftalina, não, de soda cáustica, de NaOH, o pH deu 1, né? Composição do sistema antes da titulação. Muito bem, aí nós jogamos 10 ml, o pH deu 1 e pouquinho, 1,09, se não me engano. Deixa eu ver quanto que deu, 1,09 justamente. Jogamos 50 ml, o pH deu 1,47. Jogamos 99 ml, o pH deu 3,3. E aí, do 99 para o 100, nós adicionamos mais 1 ml, né? E o salto do pH foi de 3,3 para 7, certo? Foi aqui que nós paramos aqui na última aula, tá? Então agora nós vamos fazer o estudo do pH do meio a partir do ponto de equivalência, que é 100 ml. Nós fizemos até 100, ok? Vamos lá então. Então, composição do sistema após o ponto de equivalência. Eu posso escolher qualquer volume de NaOH para jogar aqui, né? Desde que seja um pouquinho maior que 100, né? Pode ser por 101, 102, 110, 120, 130. Não pode ser um volume muito grande, porque eu quero acompanhar a curva devagarinho. Então, eu escolhi um volume qualquer, tá? Escolhi 102 ml. Poderia ter escolhido 103, 101 e fazer em vários pontos. A ideia nossa é fazer em vários pontos porque eu quero mostrar a curva de titulação para vocês. Muito bem, vamos trabalhar então? Como é que fica então o pH do meio aqui? Fica assim, ó, HCl, que está lá no Erlenmeyer, mais NaOH, isso vai dar NaCl mais água. Tabelinha. Início. Reagiu, formou. Fim. Ops, uma coluninha para cada substância. E tá pronta a brincadeira. Início. Reagiu, formou. Fim. Muito bem. Qual que é a quantidade de mols de HCl que eu tenho no sistema inicialmente, sem jogar os 102 ml de NaOH? 0,01. Nós já fizemos esse cálculo muitas vezes, certo? Vou repetir o número. Então agora, ó, lembrando que a gente está alimentando essa tabela com o número de mols, e não mols por litro, certo? Vamos calcular o número de mols de 102 ml de NaOH, né? Então, como é que fica aqui a brincadeira? Número de mols é igual a concentração molar da soda cáustica, que é 0,1, vezes o número o volume colocado, que é 0,102 litros, 102 ml, né? Quando eu faço a continha, o número de mols é igual a 0,0102. Olha lá, é esse valor que eu coloco aqui, ó. 0,0102 mols de NaOH. Bom, eu estou jogando isso. Acabei de jogar no sistema inicial. Ela está caindo, esse 102 ml está caindo em direção a Erlen. Qual que é a quantidade de sal e água formados? 0 e 0. Não foi formado nada até então.
Muito bem. Aí, uma vez que a solução encosta no Erlenmeyer, né? Chega na solução, nós temos a reação e o total consumo do HCl, né? Ó, como essa quantidade é maior do que essa e a proporção é 1:1, se eu tenho 1 mol desse e eu coloco 1 mol desse, vai consumir completamente 1 mol de HCl. Então, vai ser consumido completamente 0,01 mols de HCl. E também vai consumir completamente 0,01 mols de NaOH. Só que vai sobrar uma rabeirinha aqui, né? Ó. Vai sobrar 0,0002 mols de NaOH no final. Certo? Mas aqui é a linha do quanto que reagiu. Quanto que formou aqui? Ó, é 1. Então, foi formado 001, 001. Certo? Eu tinha 0, foi formado 001, continuo com 001. Eu tinha 0, foi formado 001, continua com 001. Essa coluninha e essa coluninha não me servem para nada. A água não me serve para nada porque não altera o pH do meio. O NaCl é um sal de ácido forte, base forte. Portanto, a alteração do pH do meio pelo NaCl é desprezível nesse caso. Certo? Aqui eu zerei, né? Ó, tinha 001, foi consumido 001, zerou a quantidade de HCl. Portanto, essa coluninha é desprezível para o cálculo do pH do meio. Já essa nós temos alguma coisa, né? Teve uma sobra aqui, ó, de soda cáustica que eu joguei. Qual que foi a sobra? 0,0002. Beleza? Muito bem. Então aqui, meus amores, olha só, eu tenho excesso, né? Excesso de concentração de OH-. Eu não posso fazer o cálculo do pH direto, porque o pH está associado com concentração de H+. Então, eu tenho que recalcular a concentração de OH-. É isso que eu preciso calcular, é isso que esse número me permite calcular, a nova concentração de OH-. Aí, acho a concentração de OH-. Pela concentração de OH-, você acha o POH, que tem uma relação com o pH, né? O POH mais o pH dá sempre 14. Ó, essa é uma relação lá de quali. A gente não vai voltar nela, senão a gente não avança o curso, tá bom? Então, concentração de OH- é o número de mols de OH- dividido pelo volume total. Vamos fazer então? Qual que é o número de mols de OH-? Ó, o número de mols de NaOH é 0,0002. Por essa ser uma base forte, ela vai se dissociar completamente. Então, como eu tenho, vamos trazer aqui, ó, 0,0002 mols de NaOH e ela se dissocia plenamente em água, eu vou ter 0,0002 mols de Na mais 0,0002 mols de OH-. Certo? Então, o número de mols de OH- é 0,0002. Né? Então, perceba que é parecido, né? É a mesma coisa, só que é diferente. Né? Isso daqui é a quantidade do todo. A quantidade de hidroxila é a mesma porque eu tenho, para cada molécula eu tenho uma hidroxila. Se eu tivesse 2 hidroxilas seria o dobro, né? Qual que é o novo volume, né? Eu tinha inicialmente no meu Erlenmeyer 100 ml. Eu não adicionei 102 ml de NaOH. Então, meu volume novo total é 202 ml. Então, vamos lá. 202 ml é o mesmo que 0,202 litros. Fazendo a continha,
Isso dá 9,90 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro. Isso daqui é o que, gente? É a concentração de hidroxila em mols por litro. Você aprendeu lá em quali uma relação, né? POH é igual a menos log da concentração de OH-. POH é igual a menos log de 9,90 vezes 10 elevado a menos 4. POH é igual a 3. Foi o POH? É o POH que eu preciso? Não, é o pH. Então existe uma relação, né? POH mais pH sempre dá 14. Relação lá de quali. Se o meu POH deu 3, isolando do pH dá 11. Olha lá, gente, que lindo. Ó, então perceba que é diferente aqui a brincadeira. Depois que eu tenho o excesso de hidroxilas, depois do ponto de equivalência, até antes do 100, eu estou trabalhando com a composição do sistema antes do ponto de equivalência. No ponto de equivalência, eu tenho esses dois termos zerados. E após o ponto de equivalência, eu tenho sobra de base. Então, antes do ponto de equivalência, eu tenho sobra de ácido, né? Então, eu já faço direto. Se eu tenho sobra de ácido, eu tenho concentração de H+, já faço direto, acho o pH direto. No ponto de equivalência, o 0 e 0, o meu sal não altera, o meu pH é 7. Nesse caso, somente nesse caso. Já após o ponto de equivalência, eu tenho sobra de hidroxilas. Então, eu faço o cálculo para hidroxila, tenho que achar o POH primeiro, para depois, por essa relação, achar o pH. Certo? Então, o caminho, depois do ponto de equivalência, é um pouquinho mais complicado, mas é tranquilo. Muito bem. O que a gente faz com esse valor? Vamos plotar lá na nossa curvinha. Olha lá, 11, né? Vamos lá na nossa curvinha. Olha que maluco, olha que salto louco, né, gente? Ó, joguei 99 ml, quase não subiu. Joguei 1 ml, explodiu a curva. Joguei mais 2 ml, ainda subiu bastante. Então vamos representar ela aqui. Vamos fazer uma gambiarra total aqui, né? Olha lá. Olha lá. Vamos continuar a curva. 7. Está totalmente sem escala, não tem problema. 8, 102, né? 102 vai estar aqui, ó. 8, 9, 10, 11. Que gambiarra, hein? 11, olha lá. Certo? Então a curva agora fez assim, ó. Certo? É isso aí. Continua explodindo a curva. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá, então. Vamos continuar com a composição do sistema após o ponto de equivalência. Só que agora eu vou colocar um volume um pouquinho maior. Ao invés de 62, eu vou colocar 110 ml de NaOH no meu sistema. Vamos trabalhar então? HCl, que está lá no meu Erlenmeyer, mais NaOH. Isso dá NaCl mais água. Tabelinha. Início. Reagiu, formou. E fim. Uma coluninha para cada material. Início, reagiu, formou e fim.
Muito bem. Qual que foi a quantidade de HCl inicial que eu coloquei no início? 0,01 mols. 110 ml de NaOH, né? É só, eu tenho que converter o número de mols de NaOH é igual a molaridade vezes o volume. A molaridade é 0,1. O volume é 0,110, 110 ml, né? Então é 0,110 litros, certo? Número de mols. Fazendo essa multiplicação, o número de mols dá 0,0110 mols. Esse valor eu jogo lá, 0,0110. Beleza? 0, 0. Vou apertar o turbo. Muito bem. Esse valor é maior do que esse. Então ele vai consumir plenamente o 001 e aqui vai zerar. Né? Vai reagir totalmente o ácido e vai zerar. Aqui vai sobrar. Vai reagir 001 e vai sobrar 0,001. Certo? Ó, só para confirmar aqui para o time fazer cagada. 0,0110 menos 0,01. É isso aí mesmo. Muito bem. Se aqui reagiu o 001 e reagiu o 001, quanto que foi formado de NaCl? 0,001. 0,01. Muito bem. Continua 001. Vou apertar o turbo agora. Não uso para nada, porque esse sal é neutro. Não uso para nada, não contribui nada para o pH. Não uso para nada, porque não contribui nada para o pH. Este camarada aqui está contribuindo sobremaneira para o pH, certo? Então, eu tenho que calcular a nova concentração de hidroxila, porque a soda me fornece hidroxilas para a solução. Qual que é a nova concentração? É o novo número de mols, 0,001, dividido pelo novo volume. O novo volume é 100 ml iniciais de ácido, mais 110 ml de base que eu joguei. Então dá 210 ml, 0,210 litros. Fazendo a continha, dá 4,762 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Mols por litro de quem? Da soda cáustica. Como é uma soda forte, que se ioniza plenamente, eu posso inferir que é a concentração de hidroxila também. Né? Mol por litro de hidroxila. Beleza? Então, se eu tenho a concentração de hidroxila, eu acho o pOH. pOH é menos log disso aqui. 4,762 vezes 10 elevado a menos 3. pOH é igual a 2,32. Portanto, o meu novo pH é 11,68. Opa! 11,68. Tá? Esse mais esse sempre dá 14. Beleza? Muito bem. Vamos plotar esse 11,68 lá no gráfico? Vamos lá, com a gambiarra do tio. Olha lá.
Olha que bacana. E aqui a gente já vai parando, né? Ó, fomos para 110. Tá uma bagunça isso aqui, né? Tá bom, você tá entendendo. Isso que importa, né? Não tem escala nenhuma esse gráfico, mas não tem problema. Então olha só que maluco. Do 102 para o 110 ml, olha lá, aumentou pouquinho, olha lá, foi para 11,68 de pH. Então olha o que está acontecendo com a curva. Ela está deitando de novo, ó. Eu não vou continuar isso aqui, porque a gente pode fazer esse exercício por em milhares de pontos, né? Ó, você pode fazer na tua casa, pode colocar 120, 130, vai colocando, e aí você vai vendo que essa curva ela vai deitando de novo, ela vai fazendo assim, ó. Certo? Ó, já estou prevendo para você o resultado que vai dar. Beleza? Ó. Aqui, ó. Essa daqui é uma curva típica de titulação, gente. Ela é um S. Aqui, ó. Ela faz assim, ó. Né? Olha lá. Essa curva chama-se sigmoide, né? Ela é um S, olha. Bonita ela, né? Sigmoide. Toda titulação ácido-base, quando a gente vai descrever os cálculos, né? E vai descrever a curva, vai descrever o pH em função da quantidade de titulante, toda titulação ácido-base tem essa curva descrevendo ela, né? Por que é importante a gente fazer o estudo de curva? Porque nos interessa entender esse tamanho de pescoço aqui, ó. Esse tamanho de pescoço é muito importante para a gente teorizar a respeito da escolha de indicadores, tá? Isso nós vamos fazer daqui a pouco. Então eu fiz só um primeiro exemplo de uma titulação ácido forte, base forte, para mostrar que esse pescoço, essa curva é extremamente pescoçuda, ó. Ó, repare bem aqui, ó, ela parte de concentração molar de HCl de 0,1 molar. Concentração inicial de HCl era 0,1 molar, que me fornece um pH de 1, né? Então, o pH está lá embaixo inicial, né? Aí vai subindo bem devagarinho, aí de repente essa curva explode, forma um pescoço gigante. Depois ela deita de novo, né? Esse é o formato típico de uma curva de uma titulação ácido-base forte, tá bom? Para o tio conseguir mostrar o que ele quer mostrar, eu preciso fazer mais um exemplo desse, onde a gente vai colocar aqui, ó, um ácido fraco e aqui uma base forte. Então nós vamos fazer uma titulação ácido fraco, base forte, certo? E aí nós vamos ver o comportamento dessa curva, beleza? Bom, eu não preciso nem dizer, mas eu já vou dizer. Vamos ver se a gente faz uma de ácido forte, base forte, só que o contrário. Vou decidir aqui para ver, vamos ver o tempo que a gente tem, tá? Aqui uma base e aqui um ácido titulando. Eu não preciso nem dizer que quando eu for fazer esse estudo, e aqui o meu analito for uma base, aqui for um ácido como agente titulante, eu não preciso nem dizer que a curva vai dar o contrário, né? O pH está aqui e o volume de titulante está aqui. Então, inicialmente, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter soda cáustica, por exemplo, né? A soda cáustica tem o pH lá em cima, ó. Então, vou partir daqui, né? À medida que eu vou jogando o ácido, a quantidade de, né, o pH vai diminuindo
diminuindo, 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 até que ela despenca. E depois ela faz assim de novo. Gente, ó, é a mesma sigmoide, só que é uma, né, para uma titulação invertida, tá? Então, eu já estou prevendo aqui para você todos esses cálculos que a gente fez com o ácido aqui embaixo e a soda aqui em cima. Se a gente inverter, né, ficar a soda aqui embaixo, o ácido aqui em cima, a curva que anteriormente era assim, vai passar a ser assim, ela inverte também, tá? Então, eu vou parando o vídeo por aqui, já está dando 25 minutos, e na próxima aula continuamos, porque nós já terminamos esse exemplo, titulação ácido forte, base forte. Da próxima aula vamos pegar um outro tipo de titulação para fazer os cálculos da curva, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.